acertos. O A, que aqui ó, deu positivo e acertou que tem câncer de mama, e o D, que deu aqui ó, normal ou negativo para a doença e realmente a pessoa não tem a doença. Então, a curar seria os meus acertos, o A mais o D, sobre todas as vezes que foram testadas. A mais B mais C mais D. É isso que a gente tem. E não é isso aqui, ó, resultado positivo em relação a todos os testes. Não, são os acertos. A acurácia é isso, os acertos A mais D sobre todas as vezes que testou. Por isso que está errado também a letra E. E a correta aqui é a letra B de bola. Questão que eu coloquei boa, porque a gente puxa todos os conceitos, até matemáticos e um pouco até conceituais, em relação à parte de tabela, à parte de teste diagnóstico. Beleza? Vamos embora. Bola para frente. 17 dominada. 18. A sensibilidade e a especificidade de um teste são fundamentais para o clínico tomar decisões confirmando ou não determinado diagnóstico. Em testes sorológicos, a alteração do ponto de corte altera a validade do teste. É verdade. O que se pode esperar ao reduzir o ponto de corte de um diagnóstico, de um teste diagnóstico? Ou seja, eu pego a glicemia de diabetes de 126 e jogo para 100, eu jogo para 90. O que vai acontecer com os parâmetros dos testes diagnósticos? Então vamos parar para pensar. E para isso eu vou relembrar o que eu já mostrei para vocês, provando para vocês como é que isso funciona. Então vamos dizer que de uma forma bem grosseira, a gente dê o diagnóstico de diabetes tipo 1, vamos pensar assim, através de biópsia pancreática. Eu vou no pâncreas, arranco um pedaço do pâncreas nas ilhotas e olha, destruição de ilhotas, opa, diabetes tipo 1, sem destruição de ilhotas, não é diabético. Então vamos dizer que essa seja a verdade, esse seja o padrão ouro que a gente tenha de diagnóstico. Beleza, então eu sei a verdade. E para não ter que sair arrancando um pedaço do pâncreas, que é muito invasivo, então a gente vai usar um teste diagnóstico, por exemplo, a dosagem glicêmica, para poder chegar até as minhas conclusões, até o nosso diagnóstico. Tranquilo. Então nessa situação aqui, a gente sabe o seguinte, eu sei que de verdade a gente tem aqui ó, as pessoas não diabéticas em vermelho porque eu fiz biópsia, e que em azul de verdade são os diabéticos, porque eu fiz biópsia. Então a gente percebendo a distribuição das pessoas sem diabetes, a gente percebeu que por frequência, que é o que está aqui embaixo de glicemia, a maioria, ou seja, a maior frequência aqui das pessoas, tem uma glicemia em torno de 100, dos não diabéticos. E as pessoas diabéticas, a maioria tem uma glicemia em torno de 150, por aí, mais ou menos nessa faixa. Então eu vou usar um parâmetro para poder dar o diagnóstico de diabetes. Então vamos dizer o seguinte, no meu protocolo, no protocolo do Márcio, a gente vai utilizar o parâmetro de 100 como um parâmetro para o diagnóstico de glicemia. Quem tem mais de 100 é diabético, menos de 100 não é diabético. Beleza. Aí o protocolo A, seja o meu protocolo, nessa situação eu chamei mais de 100 de diabético, menos de 100 de não diabético. Beleza. Então nessa história aqui, vamos perceber o seguinte, olha lá, menos de 100 eu disse que não é diabético. O que acontece, gente? Compara aquilo ali com a verdade. Olha o que acontece nessa situação. Com menos de 100, olha que interessante. Eu aqui, olha, realmente eu achei só pessoas não diabéticas. Eu disse que o teste ele é negativo e realmente as pessoas aqui não têm diabetes. Então eu acertei ou errei? Eu acertei, porque eu disse que é negativo e realmente as pessoas não são doentes, não são diabéticas. Então eu acertei. Beleza. Vamos colocar um nome aqui mais técnico, porque o meu resultado, ele deu negativo para diabetes. E eu não errei nenhuma vez. Todos os negativos aqui foram corretos. Então aqui não houve nenhum falso. De novo. Atenção. Olha, aqui o meu teste menos de 100 deu negativo para diabetes. Eu chamei de negativo. E realmente, comparando com a verdade, só tem pessoas aqui ó, sem diabetes. Então, todos os meus resultados negativos foram corretos. Eu não errei nenhum resultado negativo, eu acertei todos os negativos que eu disse que eram. Então, aqui não houve nenhum falso, agora sim, negativo. Beleza. Por outro lado, repara o seguinte, quando eu tive aqui ó, pessoas com 101, com 102,
com 110, 140 de glicemia, eu disse, pelo meu teste, que eu quis chamar assim, eu disse que era diabético. Tá ali. Beleza. E daí? Compara isso aí, gente, com a verdade. Repara que, olha que interessante, eu fui capaz de achar todas as pessoas diabéticas. Todos os diabéticos eu achei. Só que pessoas que não eram diabéticas, eu acabei chamando de diabetes naquela situação. Então aqui, o que a gente vai considerar nessa situação aqui? Olha, eu vou dizer o seguinte, olha, consegui pegar todos os diabéticos, mas eu peguei pessoas que também, peguei pessoas não doentes e chamei de doentes. Ou seja, meu resultado deu positivo e pessoas que não eram doentes, eu acabei chamando de doente. Ou seja, teve muito falso positivo aqui. Mas eu peguei todos os doentes. Vamos pensar o seguinte, protocolo, por exemplo, da Gabriela, seria aqui, ó, diagnosticar diabetes com a glicemia maior que 140. Então, 140 para frente, para ela seria diabético, menos 140 para ela não é diabético. Então, o protocolo B seria diagnosticar aqui, ó, diabetes a partir de 140, então menos 140, a Gabriela diz para mim que é não diabético. Beleza, então olha lá, ela disse isso, menos 140 para ela não é diabético. Compara isso aí com a verdade. Repara o seguinte, realmente ela foi capaz de achar todas as pessoas sem diabetes. Todos os não doentes ela achou. Só que pessoas que eram doentes de verdade, diabetes, ela disse que não era. Então ela errou em algumas situações aqui, ela disse que era negativo e em algumas situações não era. Então aqui alguns falsos negativos apareceram. Nessa situação aqui, que ela disse que era negativo, mas alguns não eram. Mas, pelo menos ela pegou todas as pessoas não doentes. Beleza. E por outro lado, ela disse o seguinte, quem tem 140 para frente de glicemia, para ela é diabético. Compara isso com a verdade. Olha que interessante. Gente, realmente, aqui ela foi capaz de achar todas as pessoas, nem todas as pessoas diabéticas, desculpa. Ela foi capaz de achar algumas pessoas diabéticas. Só que todas que ela chamou de diabéticas, ela acertou. Ou seja, o teste dela deu positivo. E todos os positivos que deram realmente encontraram pessoas diabéticas. Não errou nenhuma vez. Então ali ela acertou. Vamos dar um nome mais técnico para isso. Ou seja, aqui deu positivo, 140 para frente no teste dela, e ela acertou. Ou seja, ali não houve nenhum falso. O teste dela deu positivo e ela não errou nenhuma vez. Todos os positivos dela vieram corretos. Não vai decorando porque o outro está lá, não. Aqui não houve nenhum falso positivo. Só para entender, olhando para lá. Estou tentando provar isso para vocês. Então vamos começar a entender a partir daqui. Quer ver? Qual teste é mais sensível? Gente, o que é sensibilidade? Sensibilidade é a capacidade de achar os doentes. Qual o teste que achou mais doente aqui? Foi o teste A ou foi o teste B? Quem achou mais doente? O teste A. Então, por definição, o teste A ele é mais sensível. Mas repara o seguinte, um teste quando é muito sensível, o que acontece é que pessoas aqui, ó, que às vezes não são doentes, ele acaba encaixando como um doente. Quem parece doente, ele acaba chamando de doente, tem muito falso positivo. Um teste sensível demais, ele tem falso positivo. A gente sabe disso. É o preço que se paga você querer achar os doentes. Quem parece doente, você acaba encaixando como um doente, mesmo que não seja. Então tem falso positivo. Então, quando o teste sensível dá resultado positivo, eu não tenho certeza que a pessoa tem a doença. Beleza. Agora, quando um teste muito sensível dá resultado negativo, nesse caso aqui, ó, então se o muito sensível deu resultado negativo, ele não erra, ele acerta. Então, se é muito sensível e deu resultado negativo, ele não tem praticamente falso negativo. Do A mais C da tabela, ele achou todo mundo no A. Não sobrou ninguém para o C, não tem falso negativo nessa história. Então, quando o teste é muito sensível e dá resultado negativo, eu confio nesse resultado. Eu posso excluir aquela doença. Então, essa é a informação útil para a gente. O sensível, ele quer achar doente, mas quem parece doente, ele acaba encaixando. Quem tem cheiro de doente, ele encaixa como doente. E dá falso positivo. Mas,
O teste que é muito sensível, que é o que a gente está vendo aqui, deu negativo, relaxa, a pessoa não tem a doença. De todos os doentes, A mais C na tabela, ele achou todo mundo no A, não sobrou ninguém para o C, ele não tem praticamente falso negativo. Então, se vier negativo de um sensível, eu posso excluir aquela doença. Por outro lado, gente, se eu perguntar assim, qual teste é mais específico? O que é especificidade? Capacidade de achar os não doentes. Então, nessa história que a gente está vendo aqui, ó, se eu estou falando em especificidade, qual o teste que achou mais não doentes? Foi o teste A ou foi o teste B? Quem achou mais não doentes, por definição? O teste B. Então, o teste B ele é mais específico do que o teste A, porque ele achou mais pessoas não doentes. Então, assim a gente está considerando. Beleza. Agora, nessa história que a gente está vendo aqui, repara o seguinte, quando um teste é muito específico e dá resultado negativo, gente, quem parece ser negativo, tem uma doença bobinha, parece ser negativo, ele chama de negativo. Ele pega por excesso em relação aos negativos. E por isso, nessa história que a gente está vendo aqui, ó, muito específico, acaba tendo falsos negativos, que é o que a gente vê. Mas, por outro lado, quando um teste é muito específico e ele dá resultado positivo, olha lá, ele não erra, ele acerta. Então, quando é muito específico e deu positivo, eu posso confiar no resultado, posso confirmar aquela doença. Essas informações que a gente vai tirar. E se eu quiser até olhar para cá, imagina que aqui, ó, que o meu ponto de corte seja 126, que é o ponto aqui, ó, que eles consideram hoje para diabetes, fosse 126. Se eu reduzo aqui o ponto de corte, o que vai acontecer? Eu vou acabar achando mais doentes. E por isso eu estou aumentando a sensibilidade. Estou achando menos doentes, eu estou reduzindo a especificidade. Ou por outro lado, se eu aumento o ponto de corte, que era 126, jogo para 140, eu estou aumentando a especificidade porque eu estou achando mais pessoas sem a doença, quando dá negativo. É verdade. Mas, por outro lado, aqui, ó, nessa situação, os positivos, eu estou acertando mais. Então, eu estou aumentando, nesse caso aqui, a minha especificidade, que é o que a gente está vendo aqui, achando mais não doentes. Deixando de achar os doentes, achando menos doentes aqui agora. Então, reduziu a sensibilidade. Então, se você reduz o ponto de corte, você aumenta a sensibilidade. Se você aumenta o ponto de corte, o que você faz? Você aumenta a especificidade. É assim que a gente está caracterizando. Vamos começar a puxar alguns conceitos aqui. Vínculo cerebral em relação aos testes diagnósticos, vocês. Sensibilidade e capacidade de achar os doentes. E especificidade e capacidade de achar os não doentes. Beleza. Em relação aqui aos testes com alta sensibilidade. Nos testes com alta sensibilidade tem menos o quê? Tem menos falso. Falso o quê? Positivo ou negativo? Tem menos falso? Negativo. Porque muito sensível até tem muito falso positivo. Tem menos falso negativo no teste muito sensível. Então, se der resultado negativo de um teste muito sensível, eu posso excluir aquela doença, porque eu confio no resultado negativo no teste muito sensível. Vou usar isso na prática para quê? Para rastreamento e screening, para triagem, que é o que a gente faz. A gente quer solicitar testes sensíveis para poder evitar os falsos negativos. Num rastreamento a gente quer isso, banco de sangue não pode ter falso negativo. Ou, por exemplo, eu faço aqui ó, um rastreamento, PSA e toque retal, sou submetido a esse exame. Olha só, se vier negativo, relaxa, daqui a tanto tempo, ano que vem repete. Agora, se vier positivo nessa história, gente, olha, se vier positivo eu tenho câncer? Não, eu vou confirmar com outro, que pode ser um falso positivo. Se você é submetido hoje a uma mamografia, e a tomografia vem normal, relaxa, daqui a tanto tempo repete. Agora, a tomografia veio positiva, você tem câncer? Não, você vai fazer uma biópsia para confirmar. Assim a gente caracteriza. Então, você usa o sensível para rastreamento. Esse é um conceito importante. Daqui a pouco eu vou conversar um pouco melhor sobre isso. Mas, por outro lado, nos testes com alta especificidade, no teste muito específico tem menos o quê? Tem menos falso positivo. Então, se vier resultado positivo de um teste muito específico, eu fecho o diagnóstico. Vou usar na prática para quê? Para confirmação. Tá aí.
Tranquilo? Agora, só para guardar e ficar fresco para a prova, porque é importante que os testes de rastreamento de triagem, eles sejam sensíveis. Essa é a alma dele, é o cerne dele, para evitar falso negativo. Você não deixar de pegar a pessoa doente. Por isso que ele quer ser muito sensível, quem tem cheiro de doente, que seja encaixado ali, mesmo que ele tenha que confirmar depois. Mas isso é o que a gente quer dentro dos testes muito sensíveis. Então, um rastreamento, ele é muito sensível, é a alma dele. Só que, se ele for só sensível, ele vai ter muito falso positivo, eu vou ter que gastar muito dinheiro confirmando depois. Então, o ideal, guardem esse conceito, anota aí, pega a parte de anotações e anota isso aí. O ideal é que um teste de rastreamento, que além de ter alta sensibilidade, que é a base do rastreamento, mas é importante que ele tenha também alta especificidade. Para quê? Para evitar os falsos positivos. Então, de novo, teste aqui para rastreamento. A base para ele, a alma dele, alta sensibilidade. Isso é triagem. Agora, se tiver alta especificidade, é melhor ainda, é bom que tenha. Para que isso? Para evitar os falsos positivos. Então, isso é o que a gente guarda. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. O que se espera? Reduzir o ponto de corte no diagnóstico. Reduzir o ponto de corte, eu vou conseguir detectar agora mais doentes. Então, eu estou aumentando a sensibilidade. E eu estou diminuindo a chance de achar os não doentes. Então, por isso, caiu a especificidade. Beleza. Agora, em relação aos valores preditivos. Gente, vamos com calma. Por isso que eu sempre falei que eu gosto que vocês enxerguem a tabela. Tem até no cartaz a tabela aí. Mas eu não quero que vocês fiquem presos à tabela, não. Quero que vocês consigam enxergar isso, para na hora da prova, espacialmente, você consegue pensar. Então, imagina na tua frente aqui a tabela. A tabela está na tua frente, montada. Não vai abrir o cartaz na tua frente. Mas imagina espacialmente, está aqui, ó. Tem uma tabela aqui. E aí, eu estou pensando em sensibilidade. Ou seja, de A mais C, todos os doentes, o quanto eu consigo achar no A. Se um teste ele tem alta sensibilidade, o que vai acontecer com o C? Ou seja, com os falsos negativos? Eles vão diminuir. Então, quando o teste ele é muito sensível, ele tem pouco falso negativo. E isso está marcado já. Beleza. Agora, o que vai acontecer com o valor preditivo negativo nessa situação? Olha que interessante. Aqui, gente, num teste muito sensível, como ele vai ter pouco falso negativo, então agora aqui, eu já sei que tem pouco falso negativo. Agora, olha para a linha 2. Dos resultados negativos, dos meus negativos, esse teste está acertando mais ou menos? Mais. Por que mais? Porque dos resultados negativos, como no teste muito sensível eu não tenho falso negativo, então os negativos que eu tenho são corretos. Porque eu não tenho falso negativo, os negativos que eu tenho estão certos, corretos. Por isso, quanto mais sensível for um teste, maior é o valor preditivo negativo. Existe uma relação muito íntima entre a sensibilidade e o valor preditivo negativo. E como eu reduzi a especificidade nessa história, porque aumentei a sensibilidade, então eu estou achando mais falsos positivos, ou seja, reduzi o ponto de corte, estou achando menos doente. Então aqui, ó, quem parece doente, eu acabo chamando de doente, aumentei os falsos positivos. Então, ao reduzir a especificidade desse teste, o que vai acontecer? Se caiu a especificidade, ou seja, dos não doentes, eu estou achando menos aqui, ó, os não doentes de verdade, os verdadeiros negativos, então vai aumentar os falsos positivos. Então, ó, pensa na especificidade, olhou para ela, coluna 2. Se aqui, ó, de todos os não doentes, estou achando menos não doentes no D, vai sobrar mais para o B. Vai ter mais falso positivo. O que aconteceu? Aumentou a sensibilidade, aumenta falso positivo. Então agora pensa em valor preditivo positivo. Olha para a linha 1. Dos meus resultados positivos, o que vai acontecer? Eu estou acertando mais ou menos? Eu estou acertando menos. Por quê? Porque eu aumentei muito falso positivo, porque eu aumentei a sensibilidade, ou porque eu reduzi a especificidade e por isso aumentou o falso positivo. Então, se aumentou o falso positivo, grande parte dos resultados positivos vão estar errados, vão estar falsos.
Por isso aqui, a gente caracteriza diminuir o valor preditivo positivo e vai aumentar o valor preditivo negativo. Tranquilo? Beleza. E quer ver? Vamos extrapolar, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Extrapolando o conhecimento. Repara o seguinte, eu tenho uma tabela aqui. Se eu tenho, acompanhe meu raciocínio. Se eu tenho aqui, 100 doentes, e a capacidade que eu tenho de achar os meus doentes, a sensibilidade, é de 90%, ou seja, eu achei dos 100 doentes, eu achei 90 no A, quantos tem no C? Quantos tem no C? 10%. Então, de 100% dos meus doentes, 100 doentes, eu achei 90% deles, 90 doentes no A, sobrou 10% para o C. Se eu tiver aqui, de 100 doentes, eu tenho 80% de sensibilidade, acho 80 no A, quantos sobram para o C? 20. Se eu tenho 70% de sensibilidade, 100% dos meus doentes, eu acho 70% no A, sensibilidade, quantos sobram para o C? 30%. Então comece a entender que sensibilidade mais a taxa de falsos negativos vai dar 100% dos meus doentes. Porque é o que completa a coluna dos doentes, o A e o C, com o A mais C, que são todos os doentes. Então a sensibilidade, que é o quanto eu acho do A, quantos por cento dos meus doentes eu acho no A, então mais a porcentagem do C vai dar 100% dos meus doentes. Então olha como é que um tem relação com o outro. Se eu tenho 95% de sensibilidade, eu tenho 5% de taxa de falsos negativos. Se eu tenho 98% de sensibilidade, sobrou 2% de taxa de falsos negativos. Quanto mais sensível for, menos falsos negativos tem. E se você olhar agora para a coluna 2, é só você perceber que olhando para a coluna 2, nesse caso, de 100 não doentes, eu acho todos eles no D, a especificidade 95%, eu acho quase todos não doentes aqui no D, não sobra ninguém para o B. Então vai ter só 5% de falsos positivos. Ou se agora eu tenho 60% de especificidade de todos os não doentes, coluna 2, de 100% dos meus não doentes. Se eu achei aqui, 60% no D, quanto sobrou para o B? 40%. Então estão faltando para completar 100% dos não doentes. Então a taxa de falsos positivos mais a especificidade completa 100% dos não doentes. É assim que a gente caracteriza. A gente tem que dominar a tabela por completo. E sem olhar a tabela, estou fazendo isso com vocês, sem olhar. Porque na hora da prova, você vai desenhar a tabela ali e pensar em cima dela. A tabela às vezes não está impressa para você. Mas esse domínio, esse conhecimento, a gente tem que ter de forma completa. Beleza? Vamos embora. Olha isso aí, considere, da USP Ribeirão Preto, que um teste diagnóstico com sensibilidade de 90% e especificidade de 80% seja utilizado no rastreamento de uma doença em duas populações distintas. Sabe-se que na primeira população, população 1, a taxa de prevalência da doença é de 5%. E na segunda população 2, a prevalência da doença é de 10%. Pode-se dizer que, ou seja, a sensibilidade e a especificidade do teste é igual. Não faz diferença a população de uma ou de outra, isso não muda de acordo com a prevalência. Mas, aqui a prevalência de uma doença é de 5% na 1 e de 2% na 2. Leia isso aí. Letra? Qual é, gente? Letra? A. Tranquilo, maior prevalência, maior chance de acertar o resultado positivo. Por isso, a população 2, com uma prevalência de 10%, mais chance de acertar o resultado positivo. Tranquilo? Vamos lá. Sobre a utilização de testes diagnósticos múltiplos, é correto afirmar que a aplicação de testes vamos avaliar aqui, tem teste em série e teste em paralelo. Como é que significa? O que significa isso aqui? As características de cada um. Teste em série é o quê? É o bom senso. Teste em série é o padrão de se fazer de forma sistemática, organizada. Hoje, eu solicito um teste ergométrico. Deu negativo? Beleza, relaxa. Deu positivo?
eu não tenho certeza se tem ou se não tem a doença. Aí então eu solicito, a partir de agora, uma cintigrafia. Deu positivo, eu solicito um CAT, então eu vou em série. Eu solicito, por exemplo, hoje, dosagem de PSA e toque retal. Deu negativo, relaxa. Agora, deu positivo, aí eu solicito outro, que seria a biópsia prostática, por exemplo. Então, você vai em série, em sequência. Quando eu vou em série, eu vou aumentando o quê, gente? A sensibilidade ou a especificidade da estratégia? Eu vou aumentando a especificidade, a chance de eu confirmar a minha doença. Então, em série, você vai aumentando a especificidade da sua estratégia. Agora, teste em série, por exemplo, ele teoricamente ele é mais barato, porque você vai solicitando um, você já descarta, você não gastou teste à toa, vai solicitando outro e assim por diante. Vai em série, certinho. Só que às vezes, imagina a seguinte situação, o cara mora muito longe, o cara tem que pegar 5 ônibus para chegar até aqui. Se cada vez que ele vem fazer um teste, ele vem pegar 5 ônibus para ir, 5 ônibus para voltar, e aí faz o teste, aí depois volta de novo, vai 5 ônibus para voltar, 5 ônibus para ir, aí fica essa confusão, o cara não vai querer voltar. O cara mora em outra cidade, você não pode perder tempo nessa história. Ou se a pessoa tem uma doença letal, de alta letalidade, uma doença que mata a pessoa muito rápido. Se a doença é muito agressiva e eu começar a realizar testes em série, quando eu for confirmar a doença, o cara já morreu. Então, nessa situação, não é bom. Então, eventualmente, o que você faz? Para você achar logo o doente, você faz o quê? Você quer aumentar a sensibilidade da sua estratégia. Você solicita vários testes ao mesmo tempo. Eu quero detectar anticorpos contra os streptococcus, beta-hemolítico, então eu solicito, ao invés de solicitar só a ASLO, que tem uma sensibilidade de 75%, de 80%, eu solicito a ASLO, anti-DNase B, anti-hyaluronidase. Aí a minha sensibilidade vai para 90 e poucos %. Quer ver? De novo, aguçando a memória de vocês. Vamos pensar, mulher de 60 anos com quadro de anemia, dorócia e hipercalcemia. O que eu penso? Mieloma múltiplo. Beleza. Pensei no mieloma. Nessa situação que a gente tem, que seria o próprio mieloma aqui, pensando em cima dele. Eu quero dar o diagnóstico. Como é que a gente dá o diagnóstico? Imunoeletroforese. Beleza, de proteínas sérias. Vou avaliar o pico de monoclonal das imunoglobulinas. E aí, quando eu avaliei o pico monoclonal no sangue, a minha sensibilidade de achar o pico monoclonal é de 80%. Quando eu faço sangue e urina, eletroforese, imunoeletroforese, aí minha chance de você achar agora a doença, achar o pico monoclonal, na verdade, ao invés de 80, subir para 90 e tantos, 98% quase. Então, quando eu faço mais de um teste ao mesmo tempo, vários ao mesmo tempo, apesar de ser mais dispendioso, mais invasivo, mais caro, nessa situação, você aumenta a sensibilidade, a chance de você achar a doença é maior. Se a doença for muito letal, às vezes é melhor você solicitar assim. É isso que tem que saber. Então, testes em série é mais indicado no início da investigação diagnóstica. Beleza. E aumenta a capacidade de diagnosticar doentes anteriormente não detectados. Errado, estou aumentando a especificidade do teste. Então, quando eu solicitei no início, eu solicitei um teste como se fosse de triagem inicial, que é muito sensível. E aí, se deu negativo, eu relaxei. Eu vou aumentando a capacidade de confirmar. E não de achar um doente que antes eu não achei. Desde o início, eu já pequei por excesso em relação aos doentes. Eu vou só confirmando, aumentando a especificidade. Por isso está errado. Testes em série aumentam a sensibilidade da estratégia. Não, aumenta a especificidade. E o valor preditivo positivo da estratégia diagnóstica. O valor preditivo positivo estaria certo. Porque quando eu aumento a especificidade, eu reduzo os falsos positivos. E por isso os positivos passam a estar mais corretos. Então aí estaria correto. Valor preditivo positivo, mas não está correto, que em série aumenta a sensibilidade. Aí está errado. Teste em paralelo aumenta a sensibilidade da estratégia. Aumenta. E é indicada quando a doença ela é letal. Perfeito, certinho. Aumenta a sensibilidade e pelo fato de aumentar a sensibilidade em paralelo, a gente vai dizer que ele tem um maior valor preditivo negativo, que aumenta a sensibilidade. É verdade, tem menos falso negativo. Tranquilo. E em paralelo aumenta a especificidade, já está errado nessa história aqui. Ele aumentaria o valor preditivo negativo, porque sensibilidade e valor preditivo negativo, eles andam de mão dadas. Aumentou a sensibilidade, aumentou o valor preditivo negativo. Ou, por outro lado, aumentou a especificidade, aumentou o valor preditivo positivo. Assim a gente caracteriza.
Por isso a letra C é a resposta correta. Beleza? E vamos embora para aquilo que vocês adoram, que é a famosa curva ROC que a gente tem aí. Isso aqui é muito simples, uma vez que você já entendeu, você nunca mais esquece. Vamos com calma. Vamos olhar isso aqui. A primeira coisa que a gente vai olhar, vocês vão até olhando também junto aí na apostila, está até mais fácil de ver, vocês vão olhar que a sensibilidade, ela cresce de baixo para cima. Quanto mais alto for, mais sensível é o teste. Então isso é um conceito. Mais alto, mais sensível. Beleza. A especificidade que é a maldade. Porque a especificidade, ao invés de eles colocarem a especificidade certinha, eles colocam 1 menos a especificidade. Porque olha só, ao invés de colocar de 0 até 100, crescendo da direita para a esquerda, eles colocam aqui, ó, certinho, no ponto aqui, ó, 0, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. Só que isso, 1 menos especificidade. Gente, quem é 1 menos especificidade? Porque repara o seguinte, alguém mais especificidade dá 100% dos não doentes. Quem é esse alguém? Alguém mais especificidade vai dar 100% dos não doentes. Quem é esse alguém? Alguém com mais especificidade, 100% dos não doentes. Quem é esse? Taxa de falsos positivos. É isso. Então, a taxa de falsos positivos mais especificidade é 100% dos não doentes. Então, 1 menos a especificidade, 100% menos a especificidade, vai dar a taxa de falsos positivos que a gente tem. Que é o que a gente está percebendo aqui. Então, isso aqui, ó, 20% de falsos positivos, ou a mesma coisa que 80% de especificidade. 40% de falsos positivos, ou 60% de especificidade. Então, seria aqui, ó, o inverso que a gente tem completando a especificidade. 1 menos a especificidade, taxa de falsos positivos. Só que para facilitar, a gente vai olhar assim, olha. Olha o jeito que está lá. Olha aí, até copia isso aí, escreva isso aí na apostila de vocês. De 0 até 100% de especificidade. Se não quiser olhar 1 menos, você olha sempre assim, da direita para a esquerda. Quanto mais próximo da esquerda, mais específico é o teste. Assim a gente caracteriza. Então, a gente pode olhar isso aqui com tranquilidade. Você pode escolher pontos aqui dessas duas curvas. Porque, olha só, essa curva que é o exame A, que a gente percebe aqui, o exame A, ele nesse aspecto aqui, ó, ele é mais sensível do que o exame B, para um mesmo ponto de corte que eles colocam aqui, ó. Num mesmo ponto, o A, ele é mais sensível. Beleza. Agora, no mesmo ponto, eles mantêm a mesma especificidade, que é o que a gente está percebendo aqui, ó. O A, ele é mais sensível, ele é mais alto. Cada ponto de corte você percebe aqui comparando com o exame B. Quando eu coloco um ponto com outro ponto, o A é mais sensível do que o B. É verdade. Só que a especificidade dos pontos, eles são sempre iguais. Olha que interessante. A especificidade, ela se mantém, mas o A é mais sensível. Beleza. Vamos analisar alternativa por alternativa disso aqui. Vamos junto aqui, ó. A gente vai ver a tabela, que a tabela está ali, o que eu falei com vocês. Lembra da tabela? Olha, taxa de falsos positivos, mais taxa aqui, ó, que na verdade, ou de verdadeiros negativos, ou a mesma coisa aqui, a especificidade, vai dar 100% que a gente tem dos não doentes. Ou, em relação à sensibilidade que a gente tem, sensibilidade mais taxa de falsos negativos, dá 100% dos doentes. Mas vamos olhar aqui, ó. Embora os testes possuam a mesma especificidade, o teste A, ele é mais sensível. Certo ou errado? Certo, porque eles mantêm a mesma especificidade em cada ponto de corte, mas o A está mais alto, ele é mais sensível nessa história. Beleza, vamos voltar aqui, ó. Voltando, ele quer a correta? Não, ele quer a incorreta. Então, eu não posso marcar ainda. Então, a A, ela está fora, porque ele quer a incorreta. Eu sei que ela é verdadeira. A taxa de falsos positivos aumenta com o aumento da sensibilidade para ambos os testes. Vamos avaliar aqui, ó. Isso eu já sei que é correto, porque mais sensível um teste, mais falso positivo ele tem. Então, se a gente for avaliando aqui, olha, na curva, olha lá, você vai aumentando, olha que interessante, aumentei a sensibilidade, pega o exame A, que era de 50% do primeiro ponto.
Aí o segundo ponto aqui, ó, que passou 80%, já caiu aqui, ó, já caiu a minha especificidade. Se caiu a especificidade, aumentou a taxa de falsos positivos. Aí você vai aumentando, é interessante, a sensibilidade, você vai caindo a especificidade, aumentando a taxa de falsos positivos. Mais específico, mais sensível, mais falso positivo. Então, também está correto a letra B. O ponto de corte de escolha para estabelecer um parâmetro de normalidade de um teste diagnóstico é o ponto que mais se aproxima do canto superior esquerdo do gráfico. Ou seja, o canto superior esquerdo, que é esse ponto que eu marquei para vocês aqui com a bolinha, esse ponto é o quê? O ponto que é mais sensível, ou seja, mais alto, e mais específico, mais para a esquerda. Então, o ponto de corte tem que ser esse ponto que mais se aproxima daquele cantinho, exatamente isso, que atinge a maior sensibilidade para a maior especificidade. Aí que a gente escolhe o ponto de corte. É o ponto que tem maior acurácia. É o ponto que chega mais lá em cima, que acerta mais. Da positiva acerta, da negativa acerta. É o melhor ponto que a gente caracteriza aí. Então está certo também isso aí. E a próxima que fala de acurácia. Ele fala assim, olha, a acurácia, o teste que possui maior acurácia é o que possui maior área abaixo da curva. Por exemplo, o exame A, ele tem mais área abaixo da curva, porque ele é mais alto que o outro exame. B, o B possui menor área abaixo da curva, que a gente percebe aqui. O A tem maior área, é verdade. Só que não é pela área que ele tem maior acurácia. Por que não, gente? Porque, na verdade, é um exame que fica mais próximo, que tem mais sensibilidade para maior especificidade. Por isso que o A é mais acuraz. Por isso que a gente caracteriza. Aí, de forma leiga, a gente diz, maior área abaixo da curva, ele vai ter maior acurácia. Ou, se quiser ver a forma mais teórica, mais correta, é o ponto aqui, ó, o exame que mais fica próximo aqui, ó, o canto superior esquerdo, que é onde tem mais sensibilidade para a mesma especificidade. Então, é o ponto que tem maior acurácia. Então, aqui, ó, a área abaixo das curvas simula a acurácia de um teste, é verdade. Neste caso, é maior para o exame A, também está certo. O teste A possui maior taxa de falsos negativos do que o B. Gente, o teste A é mais sensível. Se ele é muito sensível, ele tem pouca taxa de falsos negativos. Por isso que está errada a letra E. Beleza? Tranquilo? 15 minutinhos de intervalo.